Ao nós olharmos para a vida e obra do Senhor Jesus nos evangelhos, nós vamos ver Jesus expressando emoções e sentimentos de uma forma extraordinária sobre a vida humana na terra. Jesus era riquíssimo em amor, em misericórdia, em compaixão, em ternura e em paciência. Ele nos dá vários exemplos de tudo isso através do seu comportamento, revelando o lado divino que havia dentro dele. Mas também nós olhando minuciosamente para a vida de Jesus, nós vamos encontrar um Jesus que manifestava atitudes humanas, porque ele estava dentro de um corpo humano. E ele sofria as pressões psicológicas como eu e você estamos sujeitos a enfrentar na nossa vida. E a prova que Jesus sofreu pressão psicológica, o ápice de toda essa pressão, nós vamos encontrar no evangelho que escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 44, onde diz que Jesus orava e sobre a agonia ele então suou grandes gotas de sangue. Esse fenômeno registrado por Lucas, ele registra um dos momentos mais difíceis na vida do Senhor Jesus. Esse momento aconteceu no Monte das Oliveiras, em um local específico chamado Getsêmani, o lugar da prensa, exatamente aonde Jesus foi prensado emocionalmente pelas circunstâncias que lhe aguardavam. A história nos relata que Jesus, estando em oração, prestes a ser entregue para ser levado, ser condenado e crucificado, ele orava nesse lugar. E no meio dessa oração, Jesus começou a suar gotas de sangue. Esse fenômeno é um fenômeno muito raro de acontecer e ele recebe o nome da hematidrose, que é quando pequenos vasos que estão nas glândulas sudoríparas, que são as glândulas responsáveis pelo suor, elas se rompem. E, consequentemente, o suor que sai delas se encontra com o sangue que está fora delas e é exalado para fora do corpo, fazendo com que o suor se misture com sangue, dando a impressão de que a pessoa está suando somente sangue, mas é a mistura de sangue com suor, que foi exatamente o que aconteceu com Jesus. E esse fenômeno ele acontece quando a pessoa é submetida a viver em uma carga psicológica muito forte, em uma exaustão emocional. Isso faz com que o sistema simpático do corpo seja ativado, levando o corpo a um alto nível de estresse. E como consequência, os batimentos cardíacos aumentam, a pressão arterial também e a tensão em todo o corpo também tem um grave aumento em suas atividades. E isso então faz com que esse fenômeno possa acontecer, que é o que aconteceu com Jesus. E isso demonstrou o nível de pressão que ele estava vivendo, porque ele já estava naquele momento sabendo tudo o que lhe aguardava: a condenação, os açoites e a crucificação e a sua perfuração. Então ele se antecipa em seu sofrimento naquele momento e esse fenômeno acontece. Porque nos versículos anteriores nós vamos ver Jesus vendo o cálice que ele estava para começar a beber naquele momento. E ele faz uma oração ao Pai pedindo que, se possível, o Pai afastasse dele esse cálice. Mas ali no texto há uma vírgula dizendo que Jesus disse: todavia seja feita a sua vontade. Aqui nós podemos observar que Jesus estava diante dessa pressão psicológica, mas entendemos nós com isso que essa pressão psicológica fazia parte do propósito do Pai na vida do seu filho. Porque por intermédio disso, nós aprenderíamos que existem situações na vida que vão nos levar à exaustão, mas elas não vão nos derrubar. Jesus não foi derrubado pela condição psicológica que ele estava vivendo.
mas sim foi derrubado pela cruz, porque assim deveria ser, porque o Pai já havia definido. Então, o que eu quero dizer em cima dessa palavra para você é que diante das situações adversas que você possa viver, onde o teu psicológico possa ser submetido a uma grande pressão, entenda que você estando firmado verdadeiramente em Deus, Deus vai estar contigo ali. Ele pode não estar livrando a tua vida de tudo aquilo que você quer que ele livre, mas de coisas piores pode ter certeza que ele vai estar te protegendo para que elas não te alcancem. Observamos que Jesus poderia, naquele momento, tendo um corpo humano, infartar ou até mesmo ter um acidente vascular naquele momento, mas não teve. O que aconteceu ali? Foi a força do Pai que estava diante dele, que fez alguns sintomas aparecer, mas não deixou que nada do pior naquele momento acontecesse com ele, porque ele precisava cumprir o seu objetivo, que era de ir à cruz. Porque desde antes de existir o mundo, Deus já havia decretado que haveria de haver a cruz. Porque a cruz foi o momento, o ápice de que Deus chancelou o pagamento de todos os nossos pecados através do sacrifício do seu Filho amado chamado Jesus Cristo. As pressões psicológicas que você vive hoje, elas não vão te derrubar. Elas não vão tirar o brilho da glória que Deus tem em teu favor. Mas o que você precisa nesse momento é pedir, quem sabe, que Ele te dê força, que Ele te dê amparo, que Ele te sustente nesse cálice que, quem sabe, você está vivendo. Porque esse cálice, neste momento, pode ser refutado por você, como em um primeiro momento Jesus tentou refutar ele, mas entendeu da importância dele e não o refutou mais. Assim eu quero deixar ao seu coração essa mensagem. Não desanime diante da adversidade que você possa estar passando, porque essa adversidade, ela vem para trazer sobre a tua vida um efeito sobrenatural logo ali na frente. Essa pressão que você está vivendo agora está fazendo com que Deus venha exalar de dentro de você uma performance extraordinária que vai mudar a tua vida e a vida de muitas pessoas. Porque o que Jesus viveu não foi apenas para que o nome dele seja glorificado, mas fosse para que nós viéssemos ser transformados e salvos por intermédio do seu sacrifício. Tudo o que você está vivendo hoje, de pressões emocionais, ali na frente, você vai entender que vai valer a pena. Não desista. Siga firme na caminhada. Deus é contigo e no final tudo dará certo. Que Deus lhe abençoe.